Amém, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, né, irmãos? Essas crianças lindas e maravilhosas, nossos filhos, gente, estão aqui orando, intercedendo, clamando pela sua e pela minha vida. Amém? Deus é tremendo. Podem continuar sentados por enquanto, obrigado, querido. Antes de nós abrirmos as nossas Bíblias. E Deus nos colocou no coração uma palavra, né? Como foi falado aqui, o pastor está acompanhando a sogra e nos pediu para que nós viéssemos aqui para trazer uma reflexão para a igreja. Às vezes a gente teme, mas isso faz parte da graça e da misericórdia que a gente serve esse Deus maravilhoso. Porque tudo que a gente tenta fazer e tem que fazer para esse Deus é um amor, se entregar verdadeiramente, incondicionalmente a esse Deus maravilhoso. Aleluia, Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. E no movimento santo, queridos, eu queria que você ficasse de pé e abençoasse o irmão que está do teu lado. Nós estamos numa guerra travada espiritual, queridos. Peço aos diáconos e às irmãs de oração que estejam vigilantes em momento de intercessão. Abençoe a vida do teu irmão, declare para ele, sua família é bendita no Senhor. Você é bendito no Senhor. Porque muito de nós chegou aqui às vezes com palavras contrárias, com adversidades, às vezes com uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de conseguir buscar a Deus. A irmã Sidney orou falando que às vezes as lutas nos consomem tanto, que a gente pensa que perdeu a nossa fé. E eu digo para você hoje aqui, homem, mulher, jovem, criança, você não está sozinho. Aleluia. O Espírito Santo de Deus habita em você. Amém, Jesus. Todo impedimento, todo céu de bronze que tem tentado paralisar a sua vida, caia por terra no poder do nome de Jesus. Declare toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida. Muitos gostariam de estar aqui cultuando, nós temos essa liberdade. Valorize o tempo de culto, queridos. Muitos irmãos não podem. Alguns irmãos recebem um versículo por balões que são soltados em outros países, e assim às vezes a palavra do Senhor chega e alcança um coração. Você é instrumento de Deus, você é uma vida preciosa. Sua família é bendita no Senhor. Você é bendito no Senhor, não aceite palavra contrária a isso. Lute contra as vozes que dizem que você não consegue. Cada jovem aqui, cada adolescente, cada criança, no poder do nome de Jesus, eles pertencem ao Senhor. Deus tem sido fiel. Peço em nome de Jesus, meus irmãos, de oração, fiquem alerta, a batalha é travada. No mundo espiritual, tudo vai tentar destruir a tua família, mas o anjo do Senhor agora ordena aos anjos para guerrear por você. Levanta na infantaria de Cristo a guerrear em nome de Jesus. Os dias são maus. Clame a Deus, invoque o nome do Senhor. Ainda que tudo pareça perdido, creia. Traga ao coração aquilo que te traz esperança em nome de Jesus. Ele te ama, querido. Ele nos ama. Ele deu o seu filho por nós. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor. Glórias a Deus. Podei vos assentar, por favor. Amém.
Queridos, a Arca da Aliança é um símbolo do Antigo Testamento. Eles confiavam nas guerras, nas ações, nas adorações. Só que teve uma época, um tempo, onde o povo de Deus, onde deixava de adorar e louvar ao Senhor. E essa arca ficou um tempo no templo esquecida. O povo não buscava, não adorava, porque se juntou a outros povos e acabou sendo corrompido e esquecendo de Deus. E houve uma guerra entre Israel e, perdi o povo, Jesus, os filisteus. Os israelitas e os filisteus. E essa arca foi levada pelos filisteus. Só que Deus trouxe uma praga para aquele povo, pelo que eles tinham feito com o povo dele e por ter roubado aquilo que não lhe pertencia. Então foi dada uma praga àquele povo e eles devolveram a arca de Deus, porque não suportava mais estar com aquela arca no presente a eles. E essa arca foi entregue a Abinadab, que guardou aquela arca em um lugar onde ele não podia tocar. Imagine, queridos, você saber que aquela arca da aliança foi um fato de quase exterminar uma nação e foi dada àquele homem para que ele viesse guardar aquele símbolo de Deus. O que a gente faria? Será que a gente colocaria num canto? Será que a gente colocaria ela em destaque? O que nós faríamos? Mas mesmo assim ele aceitou a arca, mesmo guardando naquele lugar secreto, guardou por 20 anos. Passaram 60 anos. O rei Davi lembrou-se da arca da aliança. Montou uma comitiva para buscá-la, aquela arca. E não se preparou, não se consagrou, não entendeu o propósito, boas intenções ele tinha, mas faltou algo: adorar, louvar, jejuar e buscar a presença de Deus. E nesse translado da casa de Abinadab, no transporte, um dos filhos de Abinadab, Uzá, que estava levando e guardando aquela arca, tocou a arca e morreu fulminado naquele momento. Então Davi ficou impactado, com um temor incondicional. E às vezes nós tememos a esse Deus que nós servimos. Às vezes, coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende os porquês, mas Deus sabe os porquês. Querido, a Arca da Aliança naquela época era referência a Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em ti e habita em mim. Nós não precisamos adorar peças, nós não precisamos estar pautado em material. Nós temos que buscar a graça e a misericórdia desse Deus maravilhoso que nós servimos. E muitas das vezes deixamos Ele empoeirado lá no canto. Esquecemos que temos um amigo fiel que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos cura e que nos salva. E a gente esquece que esse Deus permanece e continua nos abençoando, nos agraciando,
nos livrando de todo mal. E como Davi se impactou com aquele fato, ele levanta um homem, Obed-edom. Eu também me coloco no lugar de Obed-edom. Irmão, será que a gente receberia essa arca na sua casa? Será que a gente, pegaria, a arca da aliança? Um povo que recebeu uma praga, que deu bolhas, feridas, infecções no corpo. Um homem que toca naquela arca e é fulminado na mesma hora. Mas Obed-edom recebeu essa missão. E agora nós vamos começar a nossa reflexão. Amém. O título que demos a essa reflexão: Minha casa, o melhor lugar do mundo. Amém? Declara aí em nome de Jesus: a minha casa é o melhor lugar do mundo. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Crônicas 13, 14, por favor. 1 Crônicas 13, 14. Aqueles que se encontrarem, por favor, se coloquem de pé em referência à palavra de Deus. Aleluia. Louvado o nome de Jesus. 1 Crônicas 13, de 13 a 14, amém? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Amém? Declara aí em nome de Jesus: as bênçãos do Senhor vai chegar na minha casa. Aleluia. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. O meu coração pertence a Ti, Senhor. A minha vida. Amém? Podeis assentar, por gentileza. A nossa casa deve ser o melhor lugar do mundo, independente se ela seja rica, pobre, grande, pequena, luxuosa, simples. Nós precisamos declarar todos os dias que a nossa casa é o melhor lugar do mundo. A nossa casa tem que ser um lugar para a gente se refugiar. Coisa triste é quando a gente vê assim, pessoas que trabalham uma beça, aí quando vai dando o horário de sair, caramba, eu vou ter que voltar para casa mesmo. Irmãos, em nome de Jesus, que aqui não haja ninguém assim. Que você sinta a alegria de estar no seu lar. Que você agradeça a Deus pelo cuidado dEle, pela sua família. Porque por muitas das vezes nós somos muito superficiais. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos implantando o Casados para Sempre, numa Assembleia de Deus lá em Japuíba. Eu, Marcelo, Lucélia e o Wendel. Tem sido bênção, queridos. E todas as vezes que a gente vai lá, o inimigo sempre fica furioso e levanta um negocinho. Ontem eu testemunhei aqui, que ontem teve encontro de casais, e eu falei para Marcelo: olha, nós temos compromisso, 2h da tarde aqui, hein? Ele me chega às 7h da noite. Aí eu, com aquelas coisas de mulher, né? Nós não somos assim, né, queridas? Eu, como é que é? Não acredito que você fez isso. E a gente quase perdeu a bênção por isso. Às vezes são pequenos detalhes. E aí, a gente testemunhando, cada um falou, né, do casamento. E meu esposo, ele não tem hábito de presentear. Marcelo não sabe, irmãos, dar presente. Eu gosto de presentear a beça, mas Marcelo não sabe. Porém,
Ele é um presente de Deus na minha vida. Por quê? Quem conhece a minha história, conhece a minha família, sabe que meu pai vai fazer 16 anos na cama. E essa semana nós fomos parar no Celso Martins 2 vezes. Sabe quem bota meu pai nas costas a qualquer hora que eu falar, meu pai está ruim? É o meu esposo. Talvez a gente queira a urgência do material e a gente não valoriza o que é necessário. Então o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nesta noite. Valorize a sua família, valorize os seus parentes, queridos. Eu sempre falo isso, não deixe de visitar a sua família. Hoje, mesmo na correria, um cansaço físico. Irmã Vanessa, tem cansaço? Tenho, todos nós trabalhamos, queridos. Eu almocei com a minha família, um falatório, cachorro, criança. Mas eu almocei com a minha família. Nós temos que valorizar esse momento, porque nós somos luz do mundo. Como que eu quero mudança na minha família, gerar comunhão, se eu sou crente, eu não me misturo com a minha família, mais que não quero nada com Jesus, não, pelo contrário. Ame sua família e declare todos os dias que eles são bênçãos na sua vida, que eles são presentes de Deus na sua vida. A Anderson e Maili falaram, o Eliezer também, somos pessoas imperfeitas, não somos famílias de propaganda, não somos pessoas cheias de falhas. Mas o Senhor chamou a mim e a você a agradecer a Deus pelo cuidado dEle. Então, queridos, valorize. Não se prenda, me perdoe a palavra, a futilidades. Se entregue ao Espírito Santo de Deus verdadeiramente, porque sua vida é muito preciosa, sua família é preciosa. Ontem eu não estava, mas foi liberada uma palavra que a gente tem que estar vigilante. Vista a armadura mesmo. Bota a armadura do Senhor. Bota o seu joelho no chão, está difícil, ora, clama, acredita, creia, confie. Deus ainda realiza sonhos, milagres. Ele não está ausente, as suas lágrimas não estão. Ele tem colhido todas elas, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele te ama, em nome de Jesus. Reconheça a paternidade do Senhor sobre a tua vida. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, Ele não te abandona. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, estão vazios. Não tá bom, não quer não, vai sim. Não. Lute pela tua casa, lute pelos teus filhos, ainda que a condição não seja boa, ao seu olhar. Vanessa, fulano não quer nada com Jesus, eu estou vivendo um momentinho lá com Raquel, orem por nós, que ela agora quer tirar férias, né, gospel. Mas eu não aceito isso, porque minha filha pertence ao Senhor. Seu filho pertence ao Senhor. Não deixe de amá-lo, cuidar, não deixe. O Senhor nos deu um coração quebrantado, em nome de Jesus. Nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais escravos do medo, do pecado, porque Jesus já entrou na nossa vida, na nossa casa. A nossa guerra não é contra a carne. Por favor, creia em nome de Jesus. O levante que tem acontecido na sua casa é espiritual. Então peça ao Senhor, me dê visão de águia, ousadia em espírito. Hoje o nosso pastor, ele colocou, não sejam murmuradores ou julgadores, nós não somos juízes. Nós estamos aqui para abençoar vidas, abençoar famílias. E principalmente dentro da nossa casa. A família deveria ser sempre reunião de pessoas que se amam,
que se cuidam e zelam pelo bem-estar de uma das outras, prezam pelo respeito e, acima de tudo, pelo exercício do perdão. Mas é isso que acontece no dia a dia, queridos? Não. Quando as portas se fecham, desrespeito, violência, dureza de coração. Está falando para mundano, e infelizmente estou falando para crente. Até a gente como pai e mãe, tem hora que daquela ira, né, que dá aquela voadora, jogar aquela sandália. Você pode corrigir, você pode admoestar, porque é bíblico. Mas você não tem que matar o seu filho de pancada para que ele se renda aos pés do Senhor. A sua vida precisa ser reflexo do amor de Deus, para que o seu filho, para a sua vizinha, para o seu parente, possa desejar estar servindo ao Deus que você serve. Que você seja suporte aonde você estiver. Seja na escola, no trabalho, no vizinho, no hospital. Marcelo fala, minhas filhas estão, minha Júlia está aí. As pessoas que andam com a gente, nós somos chamarisco de pessoas. Eu não sei nem porquê, queridos. Porque não é por nós. Não é. Se você, Vanessa, não tem preparo. Se for, empreste o seu ouvido, pelo menos. E fala que Deus te abençoe. Mas se você tem uma vida no altar de oração e palavra, você vai saber a resposta certa. Em meio a todo o turbilhão, fico me perguntando, como posso fazer da minha casa o melhor lugar do mundo? Podemos observar que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, havia sido deixada na casa de um homem chamado Obed-edom. E lá se passaram 3 meses e as notícias chegaram a Davi. Davi, ninguém morreu lá na casa de Obed-edom. Davi, a prosperidade na casa de Obed-edom, e antes eles passavam um sufoco danado. Por quê, queridos? Houve sinceridade no coração de Obed-edom. Houve um quebrantar, não houve aquela coisa superficial. Eu quero servir a Deus, mas a minha maneira. Querido, servir a Deus exige sacrifício. Viver relacionamento com a nossa família, com nossos filhos, exige sacrifícios. Mas sacrifícios em amor. Em nome de Jesus. Eu sou brabona, queridos, não pareço, mas eu sou firme e beça com as minhas filhas. Júlia fala, quando eu boto a mão assim na parede, bato o pé... A casa treme. Por isso que ela segura, irmão, você não cai. Eu sou firme na educação dos meus filhos. A minha amiga Kátia fala assim, Lira, calma. Porque tem hora que eu sou mais brava que Kátia. Mas eles entendem, em nome de Jesus, que tudo que nós fazemos por eles é por amor. Eu fico muito feliz quando minhas tias, hoje minha tia Ione estava com pressão alta, aí quem conhece os custódios aí, você imagina o alvoroço que foi. Mamãe falando, minha tia Irene falando também, minha tia Tineia, daqui a pouco chegou Celinha, que é a vizinha que virou irmã. O que foi, gente? Não, porque Jorginha saiu não sei aonde ontem, negócio da festa que cancelou. Tione com a pressão 19. Eu disse, tia, você tomou o remédio? Não, o médico da farmácia, o menino da farmácia falou que se tiver a baixa, né? Mais baixa que eu não preciso tomar. Aí estava 19, glicose 220, que também come até o reboco da parede. Mas eu fui lá socorrer. Eu falei, tia, a senhora precisa fechar a boca, tia. E minha tia Tiné, não, só fiz só um bolinho pro café da tarde. Estava todas elas lá sentadas. 4h pouca da tarde. Quem conhece minha família sabe que elas são assim, né? E elas são amorosas, elas cuidam um dos outros, cuidam dos vizinhos.
E o Senhor quer isso de cada um de nós. Davi ouviu coisas boas da casa de Obed-edom. Será que as pessoas têm ouvido coisas boas sobre vocês? Têm falado coisas boas de vocês? Ah, Vanessa, não tem que me importar não. Você tem que se importar sim, porque na sua vida habita o Espírito Santo de Deus. Você precisa transbordar o amor de Cristo. Queridos, teve uma senhora que é minha vizinha. Essa também agora já acho que é irmã da minha mãe, das minhas tias. Dona Arlete, que é um presente de Deus na nossa vida. Elazinha é bem magrinha, então raspou o braço e arrancou, só que a pelezinha do idoso é mais ressecadinha, então estava sangrando muito. Mamãe subiu. Vanessa, Dona Arlete, arrancou um pedaço do braço. Eu falei, meu Deus, vamos para o hospital agora, que tem mais 30 pontos. Mas não era, foi só a pele, né? Graças a Deus, limpamos e tal. Falei, Dona Arlete, depois você liga para o seu filho. Passei soro. Vanessa sabe fazer. Eu, meu Deus, não sei não. Sabe? Mas é referência, queridos. Não é sobre ter muito, não é ser o melhor, não é falar bem, é sobre sinceridade de coração. Que Deus possa nos abençoar em sermos sinceros diante dEle, não superficiais. Domingo passado o pastor falou sobre usar máscaras, que as nossas máscaras possam cair mesmo diante do Senhor. Senhor, eu quero ter uma nova vida. Eu quero ser bem falado igual Obed-edom. Para fazer sua casa o melhor lugar do mundo, primeiro, esteja disposto a correr riscos pela presença de Deus. Servir Deus é fácil, gente? Não. Peço que vocês abram suas Bíblias, por favor, em 2 Samuel 6 e 7. Estou toda feliz que Raquel está lá na mesa de som. Deus te abençoe, Raquel e Alexandre. Casal lindo. 2 Samuel 6 e 7. Amém? E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. 1 Crônicas 13:12 também diz assim. Precisam abrir não, tá, queridos? Mas Raquel deve botar ali. 1 Crônicas, Raquel, 13:12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como porei trazer a mim a arca de Deus? Obed-edom aceitou correr os riscos para ter a presença de Deus na sua casa. Ele sabia que sua casa se tornaria o melhor lugar do mundo por causa da presença de Deus. Muitas famílias não estão dispostas a pagar um preço, a correr um risco de ser uma casa onde a presença de Deus é real, viva e perceptível. Às vezes não vai ser de falar, mas o seu testemunho vai identificar a presença de Deus sobre a sua família, sobre a tua vida. Coisa boa, muita gente deve ter ouvido assim, do nada assim a pessoa, você é crente? É, não é? Aí eu fico toda boa quando fala isso para mim, quando fala assim, você não é crente não, né? A gente corta o coração, né, querido? Então, que a identidade do Senhor, o cuidado do Senhor seja sobre a tua vida. Se nós temos um coração quebrantado, humilde, sincero diante do Senhor, assim como Obed-edom, a gente vai trazer a arca muito fácil para dentro da nossa casa. Tem dias que o ministério tem hora que é pesado, mas também é tão prazeroso. Quando você vê aquela família restaurada, quando você vê aquele filho perdido voltar para o caminho do Senhor, quando você vê Deus operando aquela cura, que o médico falava, não tem mais jeito, e Deus faz, aquilo te renova, você entra, os problemas que passaram, você entra igual um furacão mesmo, porque sabe que o seu Deus é fiel para fazer infinitamente mais.
Uzá foi fulminado pelo Senhor. Obed-edom poderia ter pensado, melhor ter rejeitado as propostas de Davi, mas ele preferiu a presença do Senhor do que as aprovações humanas. Às vezes somos apegadas às coisas terrenas. O Senhor nos chama, vamos fazer a obra do Senhor. Ah, mas eu não posso, Vanessa, eu não tenho tempo. Queridos, quem me conhece sabe, entro no serviço 7h40 da manhã. Não é porque eles estão aqui, não. Eles brigam comigo para eu ir embora. Kátia liga, Vanessa está fazendo o que ainda? Olha, Maria, você vai vir. Mas... O meu trabalho também é o meu ministério. Tem uma colega de trabalho aqui que ela sabe que eu faço isso no meu trabalho. Não é de hipocrisia, não. Eu vivo isso. Tem dia que eu choro, tem dia que eu fico braba, tem dia que eu fico triste, normal. Mas aonde você estiver plantado, faça o seu melhor. Não faça só pela metade, não. Entregue o seu coração verdadeiramente ao Senhor. Confia que Ele vai fazer. Se o Senhor te chamou para alguma coisa, fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, Pai. Não é por você, é obra do Senhor. É Ele quem nos capacita. Ponha-se diante do Senhor, se arrependa do pecado e viva para o Senhor o que Ele quer para você. Não deixe para depois. Às vezes Deus fala assim, vai lá fulano, na casa de fulano, dá um abraço nele. Eu não vou não, que sei lá, aquela pessoa não vai gostar não. Se ele falou com você, bata lá educadamente. Meu irmão, eu queria vir te dar um abraço, ou minha vizinha, meu vizinho, alguém. Tem 500 anos que eu não falo com meu primo, que eu estou com a raiva do meu tio. Se Deus falou com você, vai lá e peça perdão, mesmo que ele tenha te magoado, vai lá hoje e faça. Manda mensagem, liga, faz alguma coisa, me perdoa. Eu te amo em Cristo Jesus, eu te amo. Eu também sou cheio de falhas. Ele estava disposto a correr todos os riscos pela presença de Deus. A bênção decorrente de disponibilizar a sua casa para a presença de Deus trouxe o nome de Obed-edom até os dias de hoje. Que em nome de Jesus, a sua vida e a sua casa seja lembrada como homens e mulheres de Deus, pessoas diferenciadas para o seu tempo. Que você não passe, passou, você conhecia fulano? Eu não, nunca vi, nem sei nem quem falar. E aquela crente, e ela passava na rua, abençoava todo mundo, falava com o vizinho, cachorro, periquito, papagaio, amém, seja assim. Não é que você, irmão, estou falando que eu falo muito, eu tenho mania de conversar com os outros. Marcelo não era assim, agora Marcelo é. No curso, Lucélio toda hora abria comigo, Vanessa, deixa Marcelo falar, porque eu tenho que torcer ele. Mas em amor. Às vezes você é mais tímido, às vezes você gosta de honrar com levar algum... Eu tenho uma vizinha lá, que é a tia de Kátia e Kátia, é Rosa. Volta e meia, quando eu chego, tem uma sacolinha de banana lá do Faraó. Eu falei, eita, glória a Deus, papai come a beça. A Geu falou também que ia me dar, Geu, cadê minha banana? Vai pro meu pai. Foi ontem, né, Geu? Então, assim, queridos, cada um no seu jeitinho, no seu talento. Mas entenda que a presença de Deus na minha vida e na sua vida é essencial. Amém? Amém, glória a Deus. Raquel, bota aí pra gente, 2 Samuel 6:11. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. E a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Tá certo? Isso aí mesmo. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou toda a sua casa. Interessante, queridos, quando ele recebeu essa arca, ele botou em um lugar de destaque, ele botou na sala principal de sua casa, ele adornou, ele ornamentou, ele acendeu incenso naquele lugar, para honrar o Deus que ainda não tinha tocado a vida dele. Fatos, relatos
que traziam dificuldades no entendimento do homem. E ele poderia pensar, né? Isso é uma arma, isso vai matar minha família, vai me destruir. Mas mesmo assim ele creu que aquela arca mudaria toda a história da vida dele. Não só dele, mas como da família, daqueles que o observavam ou aqueles que passavam naquele lugar. E Deus agraciou ele com a graça e a misericórdia. Ele se entregou verdadeiramente, como Vanessa falou aqui. Ele prestava culto a Deus com a família. E instruía todos os dias com o mesmo sermão a respeito da arca de Deus. E a única recomendação que ele falava: não toque na arca. Aí a gente lembra lá atrás, né? Adão, não coma do fruto do bem e do mal. E às vezes, mesmo com aviso, mesmo com orientação, a gente lança a mão do pecado, da discórdia, da fofoca. Mas, querido, faça como Obed-edom. Adore esse Deus verdadeiramente que você tem aí, nessa sala chamada coração. Adore esse Deus, ornamente essa casa, que o seu coração não fique uma casa de pedra, mas sim um coração de carne, onde há sentimentos, onde tem amor, compassividade, afinidade com as pessoas. Porque muitas das vezes, querido, nós nos achamos tão importantes, tão melhores que os outros, nós esquecemos que somos seres humanos e falhos. E às vezes não conversamos, não dialogamos. E aí vamos ver se estamos perdendo os nossos filhos para celulares, para o mundo, para as drogas, para os vícios, para as prostituições. Queridos, não deixa de fazer como Obed-edom. Reúna a sua família, orem junto, busque a palavra de Deus. Quanto mais você busca esse Senhor misericordioso, Ele vai acrescentar na sua vida e na vida dos seus mudanças e transformações de pensamento, entendimento. Querido, você vai sair da apostasia, vai ter intimidade com esse Deus. Ele vai tocar na tua vida, Ele vai tocar na vida dos teus filhos, Ele vai mudar toda uma geração. Você tem que crer e confiar nesse Deus verdadeiramente. Busque, ore, clame, não esmoreça pelas dificuldades. Como ela falou aqui, a nossa vida não é um doce de coco não, irmãos. Mas nem por isso a gente desanima, e a gente entende que tudo que a gente faz é tão pouco para esse Deus que nos tirou da morte, nos resgatou do lamaçal do pecado, nos deu uma nova oportunidade. É isso que Ele fez comigo e contigo quando Ele morreu lá no madeiro, derramando aquele sangue precioso para me salvar e para te salvar. Ah, Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Ele tem um amor incondicional, amados, por mim e por você. Então, queridos, vamos adorar verdadeiramente esse Deus, vamos ser diferentes, vamos deixar Ele trabalhar na nossa vida. É tão difícil muitas das vezes, em certas áreas da nossa vida, deixar o Senhor tocar, porque dói, machuca, sangra. Mas Deus quer fazer isso comigo e contigo, para que nós fiquemos perfeitos, ou próximo à perfeição. E como Vanessa falou, que a gente exale o perfume de Cristo aonde você e eu passarmos, aonde atrai as pessoas a tentar buscar de você. Caramba, essa pessoa é diferente, tem algo diferente, tem algo diferente. E querido, a gente não precisa se esforçar para fazer com que as pessoas percebam que você é servo de Deus. Simplesmente se dedique às orações, à leitura da palavra,
ao jejum. Busque ajudar as pessoas que te cercam. Não estou falando com coisas materiais não, amados. Com oração, com a palavra de convicção. Que muitas das vezes chegam pessoas perto de nós desanimadas, esmorecidas, abaladas pelo dia a dia, porque não está sendo fácil, amados. E a gente sabe disso. O tempo tem sido corrido, as dificuldades de cada dia, os problemas financeiros, os problemas do trabalho têm sobrecarregado a sua mente, o seu coração. E muitas das vezes a gente quer que a gente resolva da força do nosso braço e a gente não consegue resolver nada. E os dias passam, a dificuldade acontece e a gente continua batendo na mesma tecla. Busque a presença do Senhor, entregue seu fardo a Ele, porque tudo se renova na presença desse Deus. Eu sei que parece, meu irmão, você está falando, parece ser tão fácil. Nunca é fácil. Cristo veio aqui, sofreu, penou, foi tentado, mas Ele falou o quê? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês também podem vencer o mundo. Creia nisso, querido. Às vezes a gente lê as passagens, não memoriza, não guarda na tábua do nosso coração, como o nosso pastor fala, guarda na tábua do teu coração. Porque Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Deus tem coisas tremendas para executar sobre a sua vida, para transformar, para mudar vidas aí fora. Pessoas que estão perdidas, pessoas crentes que estão afastadas, pessoas que estão perdidas em outras religiões, que não levam a Deus. E você talvez tenha a oportunidade. E a gente, diante do Golias, né, que aparece na nossa vida, a gente treme. Mas a gente tem que ser igual Davi, queridos, partir para cima. Porque o diabo já é derrotado. E ele sabe disso, mas ele tenta te intimidar e me intimidar a parar de fazer aquilo que Deus nos determina a fazer, que é pregoar a tua palavra. Não tema, não tenha temor, porque Deus é contigo em todas as horas da tua vida. Amém. Todas, não importa qual seja. Confie verdadeiramente nesse Deus, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso e vai transformar a tua vida. Quando consagro a minha vida, a vida da minha família na presença de Deus, algumas coisas importantes acontecem e a minha casa se torna o melhor lugar do mundo. Eu passo a ser um promotor de paz e não de guerra. Eu passo a ser um demonstrador de confiança e não de dúvida. Eu passo a ser um construtor de esperança e não de derrota. Eu passo a ser um distribuidor de amor e não de ódio. Eu passo a ser um compartilhador da vida e não da morte. É isso que Deus quer para ti, para a tua casa. Que você venha proclamar, declarar sobre a vida dos seus e daqueles que o cercam. E às vezes a gente acha, mas Deus vai me usar para mudar a vida de alguém? Meu irmão, pode ter certeza que vai usar. E às vezes quando a gente está mais tumultuado, mais cheio de tarefa, é aonde que aparecem mais pessoas carecendo de ajuda. O pastor bem fala aqui que ele não tem dado conta. Irmãos, e o que a gente tem feito para tirar e ajudar o nosso pastor? Temos ido orar na casa dos nossos irmãos, temos orado ou ligado para os nossos irmãos que estão enfermos, temos perguntado, aí do teu lado, tu está bem? Tu está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma ajuda? Às vezes a gente se esquece, querido, de fazer gentilezas do dia a dia. Isso endurece o nosso coração, porque a gente está focado nos objetivos, nos propósitos que o mundo nos leva a acreditar que vamos melhorar a condição de nossa vida. Estou falando que não tem que trabalhar não, irmãos. Mas será que é o patamar, é o primeiro lugar?
Ou será que é Deus que a gente tem que buscar na presença dele e ele acrescentará na tua vida? Esse Deus, queridos, quer te usar verdadeiramente. Como a minha esposa falou, o tímido está falando pra caraca. E eu não tenho perdido a oportunidade não, meu amado. Deus destravou a língua para que eu falasse dele com todo amor e todo carinho. E eu não vou perder tempo, porque ele me determinou que eu falasse. Senão quem não clamasse, as pedras clamariam pelas vidas. Ah, meu amado, eu não quero que a pedra fale no meu lugar, não. A mula lá falou, eu não quero que ela fale no meu lugar, não. Eu quero falar, eu quero expor e sentir, e expor esse sentimento que o Senhor tem tocado na minha vida. E eu tenho certeza que Ele está tocando e toca na vida dos nossos irmãos. Queridos, se entregue verdadeiramente a esse Deus. Você vai viver não só num lar, um oásis no seu lar. Você vai transformar e mudar o contexto de história de pessoas que você talvez nem conheça. Deus quer isso de mim e de você. Não tem impedimento para Deus. Não importa o que você faça, mas faça, e faça de todo o seu coração. Por favor, Raquel, 2 Samuel 6,12. Esteja disposto a compartilhar a presença de Deus. 2 Samuel 6,12 diz: então informaram a Davi: por causa da arca, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Chegou o tempo da arca ser retirada da casa de Obed-edom e ser levada para a cidade de Davi, mas sua casa nunca mais seria a mesma. A arca não poderia ficar a vida toda na casa de Obed-edom. Outras pessoas também deveriam ter a oportunidade de experimentar as bênçãos de Deus. Ah, minha família já foi alcançada, Vanessa. Meu marido me dava um trabalho, ele agora é crente, eu não vou ficar me metendo em como é que é esse termo? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Nós que somos crentes, briga de marido e mulher, nós ajudamos e damos a direção de Cristo. Você está vendo o filho do seu amigo, da sua amiga, se perdendo, vendo o seu amigo triste, né? Tem orado, tem intercedido. Ah, o problema é deles. Não, o problema é nosso como igreja, a clamar, a jejuar, a dar a mão ao nosso irmão e correr junto. Ainda que a gente se rale um pouquinho junto. Obed-edom não teve medo do que Deus chamou ele para fazer, do que Deus fez na casa dele. Deus quer transformar a nossa vida a todo instante. Ah, Vanessa, eu estou tão errado. Minha vida está no lamaçal. Eu tenho vivido em dias tão sombrios, Vanessa, uma tristeza profunda. Nós estamos vivendo numa geração muito imediatista, né, queridos? É tudo para ontem. Eu me lembro que aí o pessoal estava até rindo, que a gente lá na rua, a gente brincou muito lá na Morro do Klebe. Né, Carmozina? Dava um trabalho danado. Aí Beto estava contando um bocado lá na cozinha. Quem estava que riu a beça? Foi Ellen. Nós brincamos muito. Muita gente aqui brincou muito, né? Era de manhãzinha até de noite, pai. Não tinha nem cabeça de dedo. Arrancava dentro. Meus filhos, Nicolas, Júlia não. Júlia sempre foi levada. Agora ela é benção. Mas era larteira beça. Caira fala que tem esperança de ver Júlia ser Mayra assim, que Júlia era levada. Raquel sempre foi mais calma. Nicolas nunca arrancou o tampão do dedo. Eu nem tinha, queridos. Kátia também não tinha, não. As rótulas do joelho, né, Caca? E a gente curtiu o tempo, mas hoje não. Nem isso as crianças fazem mais. Porque tudo tem que ser rápido, tem que saber, tem que ser o melhor. Não, o Senhor nos chama a sermos pessoas com o coração humilde, quebrantado e acreditar no tempo do Senhor. O tempo que Ele tem para cada um de nós é perfeito. A obra que Ele tem na tua vida, na tua família é perfeita, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém, glória a Deus.
Mas será que a esperança é tão viva e real em sua casa, a ponto de você desejar compartilhar com os outros? O interessante na vida de Obed-edom, que ele não precisou ficar dizendo para as pessoas o que tinha acontecido em sua casa, elas viram e contaram a Davi. Compartilhar a presença de Deus em sua vida e na vida da sua família precisa ser algo natural, como eu já falei aqui, espontânea, de coração. E Deus faz isso, queridos. Ele nos transforma de tal forma, Ele nos cura de tal forma, que as pessoas às vezes lá atrás ficam impactadas quando te vê. Não, não é possível. Não te conheço. Não é você. Mas Deus faz coisas que muitos homens não acreditam, né? Nós viemos, né, infelizmente, do lamaçal do pecado. E eu até comento na turma que infelizmente eu perdi tanto tempo da minha vida agradando ao diabo, que era um tempo que eu poderia estar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mas Ele é tão misericordioso que Ele me tirou desse lamaçal de pecado e me deu uma nova oportunidade. E Ele fala comigo e contigo: você pode mudar, você pode ser liberto, você pode ser curado, você pode ser transformado, porque eu posso, eu faço quando eu quero e a hora que eu quero. Mas para que Deus possa fazer todas essas mudanças, se permita, se entregue, seja humilde de coração na presença dEle, não na minha ou no do pastor, de ninguém, na dEle. Rasgue o seu coração. Mas ele, meu irmão, mas ele sabe de toda a minha história. Sim, mas ele quer ouvir da tua boca: Senhor, tem as minhas dificuldades, tem as minhas preocupações, tem os meus problemas, me ajuda, eu não estou conseguindo nessas questões, venha fazer a diferença. E às vezes, meu irmão, o fardo está tão pesado que a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Estava comentando com alguém e a gente fica cego, surdo para Deus. Mas não perca a oportunidade. Deus quer falar o teu coração hoje, querido. Muda de atitude, busca a presença dEle, ore verdadeiramente. Chega no seu quarto hoje em secreto: Senhor, me ajuda, eu não consigo nessa área, não consigo cuidar dos meus filhos, não consigo sair do vício do jogo, não consigo da internet, da promiscuidade, me ajuda porque eu preciso, eu não estou aguentando, eu não posso. Mas para o Senhor tudo é possível. Aleluia. Até no curso lá, queridos, a gente conversando, o bom desses cursos é que a gente adquire muita informação. A gente não só transmite, a gente recebe testemunhos, situação da vida das pessoas. E nesse caso, o irmão tinha cometido adultério, e um outro irmão foi orar por ele, e Deus mostrou ele amarrado sobre fios, tão apertado. Ele falou: querido, você está com a cara tão triste, tão pesada. Ele falou: cara, eu não estou me sentindo bem, eu não consigo ir para casa, eu não consigo estar na presença da minha família. Mas, queridos, o diabo quer fazer isso na minha e na sua vida. Ele quer nos amarrar, ele quer nos prender, ele quer nos sufocar, ele quer nos desanimar, ele quer dizer que você não é capaz e eu também não sou capaz. Mas ele já caiu, ele já é um derrotado. Não creia nessa armadilha. O irmão orou por ele, ele falou: Marcelo, é tremendo. O Espírito Santo me mostrava uma tesoura
cortando aqueles fios, libertando, tirando ele daquela situação de aprisionamento, de sufocamento. Glória a Deus. E às vezes, querido, nossa oração pelas outras pessoas, a gente acha que não tem peso. Querido, pode ter certeza, em nome de Jesus Cristo, Deus quer te usar para fazer a diferença em vidas. Vidas precisam de salvação, vidas precisam ser retiradas do inferno. Porque se a gente não falar desse amor de Cristo, aqueles que estão perdidos vão sucumbir. E cabe a nós, pelo menos falar. Se vai mudar ou não, aí não depende de mim e de você. Mas a semente tem que ser lançada. Amém. Se ela vai para o beira do caminho, se ela vai para debaixo do espinho, se ela vai para o terreno pedregoso, não importa. E Deus brota, né? Plantas em cima de pedra. Então, queridos, creia, não importa, faça a sua parte. A presença de Deus em sua vida e na vida da sua família deve fazer toda a diferença. Você junto com a sua família precisam florescer no lugar onde estão plantados. Você também pode fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. E como? Esteja disposto a correr riscos pela presença de Deus. Esteja disposto a consagrá-la na presença de Deus. E esteja dispostos a compartilhar a presença de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabelecer comigo uma aliança, se amar, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça os seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas dos céus. Quem estiver perdido, em nome de Jesus, aquele que partiu e bebe vai voltar. Ele é fiel, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Aleluia. Declare: nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao corpo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono em nome de Jesus e vai te acudir. Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa, Senhor, oh, Ele te ama, querido, Ele te ama. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Ele te ouve, Ele te dará a resposta. Em nome de Jesus, jovem,
nome de Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama, ainda que toda palavra contrária sobre a sua vida. A sua vida é preciosa para o Senhor. Você, mãe, que entrou nesta noite aqui sem esperança nenhuma, o Senhor há de cuidar, o Senhor de fazer. Aleluia. Sonhos de Deus, aleluia. Vamos lá. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar para casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus deu ordem aos anjos ao corpo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se ele falharem em minha defesa, ele se levanta e vem me acudir. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Você crê na fidelidade do Senhor? Vem aqui na frente com a sua família. Amém. Vem aqui na sua Aleluia. frente com a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Vamos gente orar com vocês. Que a gente não seja como Abinadab. Que a gente possa ser como Obed-Edom. Aquele que sente no coração de mudança, de transformação. Querendo ser como Obed-Edom, com mudança. Que Deus venha acrescentar na sua vida. Que Deus venha fazer a transformação, a mudança. Se entregar verdadeiramente a Ele. Erguer altar a esse Deus verdadeiramente em nossa vida, em nosso coração. Aquele que sente aquele fogo ardente e muitas das vezes não coloca o pé na frente para dar o primeiro passo. Muda a tua história, querido. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Clama esse Deus verdadeiramente e se entregue a Ele. Represente o seu O que filho Ele quer fazer perdido. na tua vida. Represente o seu esposo longe do Senhor, a sua esposa. Em nome de Jesus. Aquela enfermidade em nome de Jesus que não tem jeito para o homem. Representa a sua família Santo agora. Deus, tu és Em misericórdia. nome de Jesus, eu chamo o Ministério de Família. Venha nos sustentar em oração, meus irmãos. Oh Deus, louvado seja Ti, Pai. Tu és santo, Tu és misericordioso. Aleluia, Deus. santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ti, Deus. Ah, Pai, nos desperta, Senhor. Nos desperta a buscar a Tua presença. Que o Espírito Santo venha tocar a vida de cada um dos nossos irmãos. Ah, Deus. Ah, Pai, que nós possamos nos apresentar diante do Teu altar. Que nós possamos, Senhor, Te entregar o nosso melhor. Oh, Pai. Que seja aceite, Senhor, como um incenso suave e agradável às Tuas narinas. Estamos nos entregando a nossa vida a Ti, Pai. Para que Tu nos salve, que Tu nos transforme, para que nos cure. Porque somos imperfeitos, ó Pai. Tentamos buscar na Tua presença. Ah, Deus, buscando em Ti, Senhor, transformação e mudança. Senhor Deus, Te louvamos, Te adoramos e bendizemos a Ti. Pai, cada vida aqui representada em Tuas mãos, Senhor. Cada família representada aqui em Tuas mãos, Senhor. Que Tu venhas fazer a diferença na vida de cada um dos meus irmãos. Que eles possam perceber o Teu toque. Que Ele possa transformar a vida deles. Que dê uma oportunidade nova. Transformação de vida. Oh Deus, faça a diferença. Pai, toca no profundo e escondido, Senhor. Que Tu com a espada de 2 gumes, Senhor, entra no profundo e escondido da alma, Deus. Dividindo o que é carne e o que é espírito. Deus, faça a diferença na vida dos meus irmãos, como na minha vida, Pai. Carecemos de Ti a cada dia. Deus, qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer empecilho, dificuldade com os filhos, dificuldade com as finanças, dificuldade, Senhor, de sentimentos, Senhor. Ah, Deus, toca a vida de cada um de nós, Pai. Carecemos de Ti, Pai. Estamos clamando, Senhor, na Tua presença. Pai, nos ajuda, Senhor. Oh Deus, abençoa, Senhor, cada vida, cada um dos nossos irmãos que aqui está, porque carecemos de Ti a cada dia, Deus.
Ah, Deus, entra naquelas causas que a gente acha que não tem solução, mas para Ti nada é impossível, Deus. Que nós possamos ter a certeza no nosso coração e no nosso entendimento que Tu farás todas as coisas. Ah, Deus, toma, Senhor, a vida dos nossos irmãos em Cristo. Que Tu venhas agraciá-los com toda sorte de bênção. Que Tu venha, Senhor, fazer aquilo que Ele apraz na vida de cada um dos nossos irmãos. Que eles possam, queridos, buscar e falar desse amor incondicional que Ele tem por mim e por Ti. Que a gente tenha liberdade, como Obed-Edom, de adorar em nossas casas verdadeiramente esse Deus maravilhoso. Oh, Deus, que nós possamos ser libertos das coisas mundanas, que a gente possa buscar esse Deus de todo o nosso entendimento, que a gente possa nos oferecer e nos entregar a essa obra maravilhosa, que é Cristo Jesus. Ah, Deus, que Tu venha, Senhor, tocar nas nossas vidas, na vida de cada um dos nossos irmãos, que Tu venha nos abençoar e nos agraciar com essa graça e essa misericórdia. Deus, Te louvo, Te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Deus me responderá. Aleluia. E abrirá para nós as comportas dos céus. Quem estiver ferido vai se curar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Tu és santo, Tu és misericordioso, Deus. Louvado Porque seja. Deus é fiel. Quem estiver perdido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus venha. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho perdido vai voltar para casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao fogo. Até o inimigo vai ter que me servir. E se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vai me acudir. Aleluia. Declare: Deus é fiel. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agradecemos por mais uma oportunidade. E que os irmãos coloquem isso no coração e na mente. Não esmoreça, não desanime. Esse Deus é contigo. Aleluia.